Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. O que fazer quando o vento sopra contrário? O que fazer quando o vento sopra contrário? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos entender? Jesus compeliu os discípulos a embarcar no barco, passar para o outro lado. Ele ficou a fim de orar sozinho. O barco saiu, a noite caiu, o vento começou a soprar contrário e o barco estava longe, açoitado pelas ondas. Curva a sua cabeça e ore comigo. Poderoso Deus e amado Pai, aqui estamos em Tua casa, Pai, em Tua presença, porque viemos aqui trazidos pelo Teu Espírito, Senhor, que certamente queria nos dizer alguma coisa na noite de hoje. O Senhor bem sabe, Pai, como o vento tem soprado contrário em nossas vidas. Ensina-nos, portanto, meu Pai, através da Tua santa e gloriosa palavra, o que devemos fazer, meu Pai, nos momentos em que o vento sopra contrário na nossa vida, querendo afundar o nosso barco. O que devemos fazer, meu Pai? Venha nos ensinar. É a oração que eu te faço agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amados, para mim uma das coisas mais angustiantes é a imprevisibilidade da vida. Como é que nós teremos as garantias de que os nossos planos para amanhã se realizarão? Meu amigo Zé Luiz está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele acaba de enterrar um filho, com 26 anos. E uma das palavras que ele me disse, quando eu estive lá visitando, ele à beira do caixão, apontou para o rapaz e dizia: irmão Edson, esse aqui era um cabra sonhador. E a imprevisibilidade suspendeu aquela vida. Não é interessante? A gente está cheio de planos. Raul Cortez, aquele ator, cheio de planos de fazer teatro, cinema, televisão, tinha se curado de um câncer. O câncer voltou. Em menos de um mês ele morreu. Essa imprevisibilidade. Como é que eu posso ter certeza daquilo que eu estou planejando para amanhã vai se realizar? Na verdade, amados, nem ao menos nós sabemos se o lanche que estamos pensando em comer quando chegar em casa, nós vamos estar vivos ainda para comer. Ou se não vai acontecer alguma coisa que a gente vai ter que sair correndo para o hospital, Deus nos livre. Mas um telefone que chega, alguma coisa, é a imprevisibilidade.
Muitas vezes chega um telefonema, como eu disse, por exemplo, e muda num segundo o rumo das nossas vidas. Vejam o exemplo dos discípulos de Jesus. Eles haviam acabado de presenciar um milagre sensacional, que foi o da multiplicação dos pães e dos peixes. Imagina a cena, eles tinham assistido à multiplicação dos pães e dos peixes, e em seguida, ainda eufóricos por terem participado daquele momento maravilhoso, eles foram compelidos por Jesus, estimulados por Jesus, e isso é interessante, eles foram para o mar, e já estava anoitecendo, era o fim da tarde, e eles foram para o mar, pensando em pescar certamente, sem saberem que um temporal os apanharia de surpresa. Jesus sabia que esse temporal ia se abater sobre eles? Sabia. Mesmo assim, vamos para o mar, eu vou ficar aqui, eu não vou com vocês. Pode ir. Interessante, Jesus sabia que vinha um temporal, mesmo assim disse, vamos. E diz-nos o verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pois bem, eles estavam enfrentando um temporal, e a palavra de Deus nos diz que Jesus só apareceu na quarta vigília da noite. Vamos comparar aqui os versículos. Olha, o verso 23, a parte B diz, em caindo a tarde, lá estava ele só, Jesus. No 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o 25, caindo a tarde, lá estava ele só, certo? Caindo a tarde. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Então, o que aconteceu aí? Eles foram sozinhos para o mar, Jesus ficou em terra, sozinho também, e só na quarta vigília é que eles tiveram a presença de Jesus lá no meio do mar com eles. Vamos entender como é essa questão das vigílias. A primeira começa a contagem às 6 da tarde e vai até às 9 horas da noite. Jesus estava no cair da tarde. Está acompanhando? Ele estava aqui, certamente, no horário da primeira vigília, que começa às 6 da tarde. O sol estava se pondo na primeira vigília. E o barco foi. A segunda vai das 9 à meia-noite. Qual foi a vigília que Jesus apareceu? Na quarta. A terceira, da meia-noite às 3 da manhã. Qual foi a vigília que ele apareceu? Na quarta. A quarta começa às 3 da manhã e vai até às 6 da manhã. Então Jesus apareceu na quarta vigília, no horário compreendido entre 3 da manhã até às 6 da manhã. Agora vamos imaginar a cena. No cair da tarde, os apóstolos, os discípulos entraram no barco, foram para o mar, irmãos, e o vento em seguida já estava açoitando o barco. Eles passaram lutando contra a tempestade, eles passaram lutando contra o vento contrário, a noite toda, a noite inteira. Você sabe o que é estar em alto mar, num barquinho, enfrentando uma tempestade, das 5:30 da tarde até as 4 horas mais ou menos da manhã seguinte? Não sabe, não é? Pois nem queira estar no meio do mar, debaixo de um temporal. Imagine o desespero dos discípulos pensando de que aquele seria o seu fim, em meio ao temporal, sozinhos, um barquinho pequeno, açoitado pelo vento, tiveram que arriar a vela, e onda para cá, onda para lá, e ele se segura aqui, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer. E não é assim com a nossa vida? Jesus ficara distante, diz o verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. O que aconteceu com os discípulos? Pensa comigo. Eles estavam longe, Jesus estava na terra. Eles perderam a visão de Jesus. Eles não conseguiam ver Jesus. E estavam no meio da tempestade. Eles perderam a visão de Jesus. Você já teve o sentimento de que o temporal não teria fim em sua vida? Já? Eu já. Você já sentiu medo em sua vida? Será que você já perdeu também a visão de Jesus? Em meio ao temporal da vida, você acha que Ele está distante de você? Em nosso texto de hoje, nós vemos no verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. O temporal passou uma noite inteira. Eles haviam perdido a visão de Jesus, mas Jesus não os havia perdido de vista. Aleluia. Você consegue imaginar a cena? A visão de um vulto se aproximando deles em meia escuridão, caminhando por cima das águas. Deve ter sido aterradora, não é mesmo? Está no meio do mar, noite, temporal, chuva, vento, o barco para cá, o barco para lá. De repente, um vulto caminhando. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Eles se assustaram. Mas quem é que chegava? Era Jesus quem chegava, com palavras que só Ele tem. 14:27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: palavra doce na hora da tempestade, é na hora da aflição, na hora do maior sufoco, que Ele chega com palavras que só Ele tem. Que palavras doces, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, Jesus sempre sabe qual é a hora certa para nos socorrer. E isso talvez já tenha acontecido de forma parecida com você. De repente, imagina a cena: falta energia em sua casa, tudo fica escuro, você não encontrou a vela nem os fósforos, e as crianças começam a gritar. Daí o papai ou a mamãe chega e acalma. Fiquem quietos, eu estou aqui. E o que é que acontece, queridos? Os filhos se acalmam na mesma hora, porque eles reconhecem a voz do pai lá no escuro. Se acalma, eu estou aqui. E as crianças reconhecem a voz do pai, e sabe que quando o pai chega, quando o pai está junto, não há o que temer. Pode estar escuro, mas meu pai sempre tem uma solução. Meu pai nos protege. É isso. E ali tinha um varão, Pedro, que lhe reconheceu a voz. E Pedro, ouvindo a voz do mestre, diz no verso 28: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Amado irmão, amada irmã, será que você sabe reconhecer a voz de Jesus nos momentos de desespero? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
E Pedro foi até o meio do caminho entre o barco e Jesus, mas começou a afundar. Ele, em um momento, estava em pé, andando por sobre as águas, mas ele olhou para o lado e desabou. Ele afundou. E a Bíblia nos relata em Mateus 14, versos 30 e 31, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Isso aqui é interessante, amados. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Ele conseguiu ir caminhando, olhando para Jesus, foi caminhando, mas ele para no momento e olha o tamanho das ondas, olha para o vento. Na hora que ele tira o olhar de Jesus e olha para o tamanho das ondas, ele afunda. É isso que acontece comigo e com você quando nós tiramos o olhar de Jesus e olhamos para o tamanho do vento, para o tamanho das ondas da nossa vida. Mas ainda bem que esse nosso querido Pedro, na hora que ele começou a afundar, ele teve uma atitude: salva-me, Senhor. Ele clamou por Jesus: salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, Jesus faz cessar o temporal. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Essa é a mensagem para você. Pode estar o maior vento que tiver na tua vida, não olhe para o vento, não olhe para o mar, olhe para Jesus. Jesus faz cessar o temporal. E é isso que foi maravilhoso, irmãos, porque ele foi andando sozinho, Pedro, e voltou agarrado com Jesus, andando por sobre as águas. Vamos ver quais as lições que nós tiramos do temporal. No temporal, a experiência é pessoal e solitária. Essa experiência que você está passando na sua vida é sua, ela é pessoal e é solitária. Enfrentar o temporal, irmãos, é uma experiência solitária. Qualquer temporal da vida que desaba sobre a gente é uma experiência solitária. Cada um passa a sua angústia, cada um passa o seu medo, cada um passa sozinho o seu temor. E nosso texto de hoje, nós vemos, isso eu acho interessante, que os outros estavam aonde? Estavam no barco, enquanto Pedro afundava sozinho nas águas. Que lição, hein? A experiência é pessoal, é solitária. Os outros ficaram no barco, ninguém se jogou para ajudar Pedro. Ficaram olhando ele se afundar. E se não fosse Jesus ter chegado e abraçado Pedro e voltado com ele para o barco, Pedro certamente teria submergido. É o que dá a gente confiar nos amigos. Só tem um amigo certo nas horas incertas: é Jesus de Nazaré. Passar um temporal é assim também, meus irmãos. É uma experiência solitária. Irmãos, embora para nos ensinar a depender dele, ele só chegue na quarta vigília. Entendeu por que ele chegou na quarta vigília? Porque é que nós achamos que ele demora para nos ensinar a depender dele. E nós achamos que talvez ele nunca chegue, mas ele chega na quarta vigília sim. Ele é o Deus que nos sustenta, que tantas vezes olha para você e vê, por exemplo, um conflito que o marido que está às portas do desemprego sofre, que vê que a mulher que está junto com ele sofre junto com ele. Ele não consegue administrar a dor dela e nem ela consegue administrar a dor dele, mas os dois estão sofrendo juntos. Ele não consegue administrar a dor da sua esposa, ela não consegue administrar a dor dele, mas os dois estão sofrendo juntos. É uma experiência solitária. A dor é de cada um, mas com certeza Jesus está confortando seus corações,
secando suas lágrimas e dizendo que este barco precisa voltar para o porto, e para o porto seguro. Queridos, cada um deles tem a própria experiência, a experiência pessoal, irmãos, e o nosso Deus vê, Ele sabe e entende a dor de cada um de nós. Segunda lição: no temporal nós temos uma caminhada de aprendizado. Enfrentar o temporal é uma experiência que exige aprendizagem. Pedro, Pedro, você que está aqui, Pedro, você tem que aprender que nessas águas é que se afunda. Você tem que aprender que em meio a um temporal tem que remar, e tem que remar bonito, tem que continuar remando até chegar à quarta vigília, senão o teu barco afunda. Entendeu? Como é que se aprende? Aí é no temporal que você aprende a remar. Os discípulos remaram a noite inteira até Jesus chegar no barco, porque se parar de remar, ou as ondas levam o seu barco para bem longe, ou o barco afunda. Vamos voltar em Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Nós estamos voltando no texto. Olha, aquela palavra compeliu, ela tem um significado muito forte aqui nesse texto. Por quê? É durante os temporais da vida que nós aprendemos que o Deus que nos faz passar por um temporal é o mesmo Deus que pode segurar na nossa mão. Ele compeliu os apóstolos a irem para o temporal, mas do mesmo jeito que ele compeliu eles para irem para o mar, ele era o Deus que estava lá para segurar na mão. Irmãos, durante o temporal é que nós aprendemos que é Ele que pode segurar na nossa mão, porque Ele está vivo. Deus pode gerar um fato novo lá no temporal da tua vida, uma oportunidade que ninguém esperava. Eu quero te dizer que Deus está aí com você, do mesmo jeito que Ele está comigo. Então, quer saber de uma coisa? Faça como Pedro, saia do barco. Pedro saiu do barco, saia do barco também, mas agora, ore para Jesus, põe o pé na água, mesmo que o temporal pareça forte em sua vida, mesmo que para você pareça impossível caminhar sobre o mar durante o temporal, mas Jesus está aí com você, e mesmo que você por algum momento venha a afundar, Ele te estenderá a mão para te abraçar e te trazer de volta para o barco, abraçado com você. Passar um temporal nos ensina, irmãos. Que bom que nós passamos pelos temporais, porque nós aprendemos com o mestre dos mestres. O que esse irmão Pedro, aprendeu naqueles poucos minutos, E nós aqui aprendemos com Pedro. O temporal é uma experiência solitária, assim como é o novo nascimento. O temporal é uma experiência de aprendizado, assim como é a vida cristã. Você aprende a andar com Deus. Você aprende. Ele vai te ensinando. Deus não exige filhos perfeitos. Deus quer apenas que nós sejamos filhos quebrantados. Só isso. O temporal é uma experiência temporária. Irmãos, pode durar a quarta vigília, mas acaba. Pedro afundou, mas não ficou afundado. Períodos difíceis às vezes parecem que não acabam nunca, é ou não é? Mas mesmo que você não veja, mesmo que você ainda esteja no meio da tempestade, que os seus olhos ainda estejam molhados, cheios de lágrimas, e você espera, mas lembre-se, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam.
Diz aí para a pessoa que está do seu lado, se você crê: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Ah, queridos irmãos, às vezes as tempestades continuam, e a gente espera, e espera, e espera, e espera, mas eu quero lhe dizer, ela vai passar, ela vai passar, ela vai passar. E aí, irmãos, quando não passa, a gente tem que lembrar que o crente vive pela fé. E enquanto não passa, a gente tem que lembrar e reivindicar a paz de Deus no coração, mesmo que os nossos corações estejam partidos, e de vez em quando com os olhos molhados, mas tem que reivindicar a paz de Deus no coração. O temporal vai passar, o temporal vai passar, ele vai passar na sua vida. Confesse o Senhor Jesus, creia nele, tenha como seu amigo e tome compromisso com Deus hoje. O temporal deve nos tornar humildes. Não há nada para jogar a gente no chão igual a uma crise, é ou não é? É porque, queridos, atravessando os temporais, é que nós percebemos a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Ele te deixou passar no deserto, ele te provou, diz a Escritura, para saber o que estaria no seu coração, se você guardaria ou não a palavra de Deus. Queridos, o temporal nos ensina se nós somos de Deus ou não. É verdade. O temporal nos mostra onde é que nós estamos. É por isso que no temporal nós temos que aprender a nos humilhar diante do Senhor. Em Mateus 11, 28, 29, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Não é uma experiência de aprendizado. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprender, nós temos que ser humildes, e aprender só tem um jeito de ser humilde, é aprender com quem é Jesus de Nazaré. É com ele que nós devemos aprender a ser humildes. Aceite seu convite, receba Jesus, entregue a sua vida a ele. Sabe por quê, irmão? Os temporais vêm e vão, e eles virão sobre a sua vida. Não, eu não estou profetizando aqui nada de ruim em sua vida, não, meu irmão, minha irmã. É que a vida é assim mesmo. Sem os temporais, você fica achando que a sua vida é assim, tranquila, e você vai adoecendo espiritualmente, porque você vai achando que é melhor do que todo mundo, você vai achando que não precisa de Deus, e aí tome o temporal na tua vida, para você ver que você tem que ser humilde, e que você tem que depender de Jesus, para você não achar que você é o Todo-Poderoso. Por isso que Jesus disse: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureças o seu coração. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você virar crente, mas de você, ouça bem, de você virar crente. O que é crente? É crente que busca a santidade, é crente que devolve o dízimo do Senhor, é crente que frequenta a igreja, é crente que tem Bíblia, é crente que lê a Bíblia, é crente que cria os seus filhos na igreja. Meu amado, quando você compra um carro novo, 0 quilômetro, o que é que você faz? Você faz um seguro, não é mesmo? Se o carro é velho, ninguém se preocupa em fazer seguro. Mas se o carro é novo, o povo fica na volta, em cima, dizendo: faz um seguro,
Faz um seguro, faz um seguro. É ou não é? Eu queria lhe falar, faça um seguro, não do seu carro, faça um seguro da sua vida. Ela é mais preciosa do que um carro zero. Faça um seguro hoje. Faça um seguro total. Faça um seguro de sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite de verdade, não só para fora. Porque um dia, quando o vento soprar contrário e um dia o seu coração parar, você vai cair seguro nos braços de Jesus. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, volte socorrer. No pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, volte socorrer. No pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo
tu ver esse momento, vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Programa Momentos com Jesus.